Igreja de Nova Vida, sua família em Caratinga. Salmo 84. Quem achou, diga amém. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos, ó Senhor. Meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Onde acolhe os seus filhotes, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, ou vale de Baca, dependendo da tradução, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus atos vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Versículo 12 diz assim: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que confia em ti. Coloca a mão no seu coração. Senhor, envia a tua palavra, agora que vamos ouvir, ó Deus, esta palavra verdadeiramente, que nada roube a nossa atenção, Senhor. Tira toda a distração, toda preocupação, Senhor, em nome de Jesus, e que o teu Espírito unja as minhas palavras, Senhor, que eu não fique preso apenas em um esboço, mas que o Senhor possa falar a essas centenas de pessoas que estão aqui reunidas, as famílias que estão em casa agora assistindo a este programa de TV. Abençoa a nossa cidade. Eu oro também agora, Senhor, por cada pastor nesta cidade que está pregando a tua palavra, pelo teu povo, pela tua igreja em Caratinga, Pai. Aviva a tua obra, Senhor. Em nome de Jesus eu oro, te agradeço. Que a igreja do Senhor diga amém e amém. Antes de você sentar, fale para quem está ao seu lado: querido, agora não conversa comigo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, seria maravilhoso se a vida fosse feita só de risos e alegrias. Já pensou se fosse só isso a vida, né? Só de felicidade, só de alegria. Tem um conhecido meu, de repente se você até conhece esse conhecido meu, todas as vezes que ele passa na rua e me vê, ele me cumprimenta assim: só alegria, só alegria. Alguém já foi cumprimentado por esse irmão? Ele me chama de meu jovem. Eu gosto que ele fala assim: só alegria, meu jovem. Eu só mais ou menos, né? Porque a vida seria muito boa se fosse feita só de alegria. Ou como prega a teologia da prosperidade, que o crente, ele não fica doente, que o crente não fica triste, que o crente está sempre bem, sempre sorrindo, sempre com dinheiro no bolso, sempre com dinheiro no banco, tudo bem, tudo beleza, não é verdade? Essa é uma linha de uma teologia chamada teologia da prosperidade, ou triunfalismo, mais ou menos por aí. Queridos, só que a vida cristã não é assim, não é verdade? A vida cristã é feita, muitas vezes, é claro, numa grande parte do seu tempo, realmente de riso, de alegria, de gozo no Espírito Santo, de satisfação, mas existem uns momentos de deserto, existem uns momentos de vale, existem uns momentos de tempestade, existem uns momentos de ventos contrários.
Os próprios discípulos entraram no barco ali com o Senhor e foram surpreendidos por ondas, por ventos contrários, foram surpreendidos por uma tempestade. Então, a vida não é feita só de risos e de alegrias. O próprio Jesus, ele disse assim: no mundo tereis aflições, né? No mundo tereis aflições. Então, as aflições, elas fazem parte também da vida do cristão. As lutas, os desertos, os vales, tudo isso faz parte da vida do cristão. Mas eu tenho uma convicção. Olhe para mim, por favor. Eu tenho uma convicção. A minha convicção é que esses momentos são preparados por Deus com a finalidade de abençoar a nossa vida. Eu vou repetir para você falar assim: graças a Deus, né? Eu tenho uma convicção, volta a fita. A minha convicção é que Deus prepara esses momentos para abençoar a nossa vida. Puxa vida, né? Então, querido, de repente você hoje está vivendo um tempo de vale, de deserto. Nós lemos aqui o Salmo 84, onde o salmista, que inspiração, que palavra tremenda, que palavra maravilhosa, dos filhos de Corá, né, que eram homens que faziam canções, músicas, e ele fala: o pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, eu encontrei os teus altares. E ele fala que muitas vezes nós passamos por esse vale de Baca. E nessa tradução está aqui vale árido. Mas Baca significa lágrimas, né? Muitas vezes passamos pelo vale de lágrimas. Mas ele fala também que quando nós passamos por esse vale árido, Deus faz desse vale um manancial de bênçãos e o cobre com a primeira chuva. Você pode aplaudir ao Senhor? Queridos, o próprio Jó chegou à conclusão, depois de tudo que ele passou, ele falou: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir, mas todo esse vale que eu passei, todo esse deserto, toda essa luta que eu passei, agora os meus olhos te veem. Foi um processo que Deus usou para que eu tivesse um conhecimento mais profundo de Deus, um conhecimento com uma intimidade maior deste Deus. Então Jó, ele declara: Senhor, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nós sabemos disso, irmãos. Sabemos que o vale é um processo de Deus para abençoar a nossa vida. Sabemos que o deserto é um processo de Deus para o Senhor nos aperfeiçoar, nos fazer crescer, nos fazer amadurecer, abençoar a nossa vida lá na frente. Mas nós não queremos passar pelo vale, nós não queremos passar pelo deserto. Falamos assim: olha, Deus vai preparar um deserto para você, mas lá no final você vai ser abençoado. Não, Senhor, eu prefiro ficar do lado de cá, deixa como é que está bom do jeito que está. Nós sabemos, nós entendemos pela revelação da palavra, pela revelação do Espírito Santo, que muitas vezes esse processo é um processo de Deus para abençoar a nossa vida, mas nós não queremos passar por isso. Nós não queremos passar pelos desertos, nós não queremos passar pelos vales de lágrimas. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Quando lemos o texto sagrado, e Jesus foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Ali ele foi tentado, 40 dias de jejum, de preparação para o ministério,
E quando você lê o final desta provação, desta tentação também, diz a Bíblia que Jesus saiu do deserto no poder do Espírito Santo. Ele entra numa sinagoga, ele pega o livro, ele abre lá nas Escrituras, onde estavam as profecias de Isaías, e ele lê, olha, o Espírito Santo, o Espírito de Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, os oprimidos, para apregoar o ano aceitável do Senhor. Foi necessário, foi preciso Jesus passar pelo deserto, e não foi o diabo, foi o Espírito Santo. Fala para o teu irmão, foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. Presta atenção no que eu vou te dizer. Deus tirou o povo do Egito e levou para o deserto. Porém, Deus preparou durante o dia uma nuvem, como milhões de pessoas iriam sobreviver no deserto. Deserto, querido, não tem McDonald's, não tem restaurante, não tem churrascaria, não tem frigobar, não tem nada, é deserto, é areia, é sol. De dia é um sol escaldante, de madrugada a temperatura ela vai abaixo de zero, é uma coisa horrorosa. Deus tira o povo do Egito e leva para o deserto, e agora? Eu pergunto a você uma coisa: será que Deus tirou o povo do Egito para matar o povo no deserto? Você crê nisso? Não, é claro que não. Diz a Bíblia que durante o dia o Senhor providenciou uma nuvem, e essa nuvem protegia o povo do sol. Essa nuvem não deixava que o povo fosse queimado pelo sol, consumido pelo sol. E à noite, meus irmãos, Deus providenciou uma coluna de fogo para o povo não morrer de frio. O Senhor leva o povo para o deserto, mas sustenta o povo no deserto e providencia tudo o que eles precisavam ali naquele deserto. Eles não tinham que comer no deserto. Deus mandou pão do céu. Eles não tinham como beber água no deserto. Deus fez sair água da rocha. Aí o povo falou, nós queremos carne. Deus deu carne ao povo no meio do deserto. Você pode aplaudir ao Senhor, querido. Aleluia. Ao passar pelo vale, você precisa se lembrar de algumas coisas. Primeiro, é o bom pastor que escolhe o caminho pelo qual vamos passar. Nunca se esqueça disso. Davi era pastor de ovelhas, e quando ele compõe ali o Salmo 23, ele usa a sua experiência de pastor para mostrar para mim e para você que quem escolhe o caminho das ovelhas é o pastor. E se o vale for o caminho necessário, o pastor vai levar as ovelhas pelo vale. Então, querido, se você está passando um tempo de vale, creia, o Senhor está te conduzindo por esse vale. O bom pastor está te conduzindo por esse vale. Por isso, no próprio Salmo 23, ele fala assim: guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ou seja, o pastor guia, ele dá direção à ovelha, e muitas vezes essa direção é um vale. Não é um caminho fácil, mas Jesus está nos guiando. Dê uma salva de palmas aí. Aleluia. No vale, nós conhecemos a perfeita vontade de Deus. No vale nós somos restaurados. Há uma história interessante, porque um povo entrou em guerra
com o povo de Israel. E aí eles lutaram nas montanhas e Deus deu a vitória. E aquele povo falou assim: mas o Deus de Israel é um Deus das montanhas, vamos lutar no vale. E aí o que acontece? Deus deu a vitória ao seu povo também no vale. E aí ficou conhecido que o nosso Deus é o Deus das montanhas, é o Deus dos vales, Ele é o Deus do universo. Ele é Senhor, não importa se você está na montanha, não importa se você está no vale, Ele está no controle, é Ele quem está guiando a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. E finalmente, meus irmãos, porque a nossa hora já está quase se esgotando, a Bíblia diz que o rei Josafá estava enfrentando talvez a maior dificuldade da sua vida, o maior vale da sua vida. E diz a Bíblia que eles não tinham como lutar contra um inimigo fortemente armado. E aí Deus dá uma palavra um tanto estranha. Deus falou: olha, nessa luta vocês não tereis que pelejar, porque esta luta não é vossa, esta luta é minha. Eu vou lutar por vocês, eu vou dar o livramento, eu vou abençoar vocês. Eu creio que Josafá ficou pensando assim: Deus vai mandar um exército para nos ajudar, Deus vai fazer alguma coisa acontecer. Deus fala assim: eu quero que vocês coloquem os levitas na frente da batalha, peguem violão, bateria, teclado, peguem os instrumentos. Quando o inimigo vier fortemente armado, vocês não vão lutar, vocês vão adorar o meu nome, vocês vão cantar. Como é que você vence um exército? Cantando. Mas as coisas do Espírito nós entendemos é pelo Espírito. As coisas de Deus, nós não podemos entendê-las com a mente humana. Diz a palavra de Deus que quando o povo começou a cantar e dar glórias a Deus, o inimigo foi desbaratado, o inimigo foi vencido. Então, preste atenção no que eu vou te dizer, irmãos. Havia um vale, existia um vale ali naquele lugar, aonde aconteceu esta batalha. Aquele vale, queridos, seria um vale de morte. Ali o povo de Deus seria sepultado, derrotado, destruído. Mas diz a Bíblia que a vitória que Deus deu ao seu povo foi tão grande, que aquele lugar ficou sendo chamado de Vale da Bênção. O Vale da Morte é transformado em Vale da Bênção. E a bênção foi tão grande que eles ficaram vários dias tomando os despojos dos seus inimigos. Exatamente o que diz o Salmo 84, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Deus transformou o vale de morte em vale de bênção. E por último, eu quero te dizer nesta noite, que vale não dura para sempre. É necessário, quem nos conduz é o Espírito Santo, nos conduz e cuida de nós, nos conduz e providencia tudo o que nós precisamos para passar neste vale, mas ele não dura para sempre. O vale tem um tempo determinado para acabar.